Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papo Reto Cast. Esse é o episódio número 6 e hoje a gente vai falar com um convidado aqui especial. Para quem é de Curitiba, talvez conheça o Colégio Erasto Gedner. A gente estudou junto lá na década de 85, anos 90 aí mais ou menos. Isso já entrega um pouco a nossa idade aqui. E esse cara apareceu para mim depois de um tempo, né? Uma imagem do Instagram, Facebook que me assustou. Ele vai contar um pouquinho a história dele aqui e o quanto a atividade física, o ciclismo mudou a vida dele também. Estou aqui com o Mike. Tudo bem, Mike? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, André? Palmas para ele. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Legal. Então, Mike, quando a gente se falou aí, né, há algum tempo atrás, eu te acompanho aí a tua rotina ao longo desses anos, meses aí, você é um cara que mudou da água para o vinho praticamente, né? Ou do vinho para a água. Eu me assustei um pouco quando eu vi aquela imagem, né? O tamanho que você estava e o shape, né? O estado físico que você está hoje. Conta um pouquinho da tua história, o que aconteceu aí, né? Num período que você, talvez, né, marcou muito a sua vida aí, né? Nesse momento. Bom, acho que o principal gatilho que aconteceu aí no meio do caminho foi a bariátrica, né? Mas eu vou contar um pouquinho de antes, né? Como é que eu cheguei nela, né? O porquê que eu precisei dela, né? Uhum. Então, é até estranho falar, porque as pessoas falam assim, tá, mas eu sou um cara que sempre gostei de esportes, sempre pratiquei esportes. E como é que você ficou gordo? É verdade. Né? Então, joguei futsal, joguei futebol de campo, vôlei, corrida de kart, surf. Estava envolvido remo, inclusive. Uhum. Eu lembro na época da escola, campeonato de futsal, a gente estava sempre fazendo alguma coisa ali. Eu falei, cara, o que aconteceu com o cara, né? Sempre 10 em educação física, né? Então, eu sempre fui apaixonado por esportes e o que aconteceu foi que eu tinha sempre uma facilidade em ganhar massa. Massa magra e massa gorda também. Então, sempre que eu estava envolvido com esportes, eu tinha um alto consumo calórico e não tinha problema com a alimentação. Não tinha freio. Comia de tudo. E também não tinha problema com o peso, mas em virtude de estar sempre no esporte, competindo, praticando, treinando, né? Mas a vida, em alguns momentos, ela nos traz algumas pausas ou mudanças, né? E aí entra trabalho, né? Às vezes teve épocas que teve a faculdade, pós-graduação, o próprio casamento, filhos, né? Então, alguns momentos, mudanças de emprego, né? Gerava uma ansiedade, onde eu às vezes tirava o pé dos esportes, mas não tirava o pé da comida. Então, eu continuava com os mesmos hábitos alimentares, reduzindo o consumo calórico, ou seja, praticando menos esportes, consumindo igual. Uhum. E aí eu tive vários ganhos de peso, né? Durante a minha vida, né? Eu lembro a primeira vez que eu engordei, eu tinha 12 anos, né? Dei aquela engordadinha antes de esticar, daí lá por 14, 15 cresci, daí já fiquei magrão. Uhum. Mas aí lá por 18, 19 eu tive uma primeira vez que eu dei uma engordada. Então voltava à atividade física, emagrecia de novo. E assim foi gradativamente, né? Uhum. Só que eu percebia que cada vez esse gap, essa volta, esse reganho ficava maior. Então chegou um momento que eu estava com 130 quilos e eu olhei e falei, não dá, eu preciso de ajuda, né? E eu sempre tive um certo preconceito com relação à bariátrica, porque eu sempre consegui emagrecer, mas a idade avança, o metabolismo muda e estava cada vez mais difícil. Mas nessa época você não praticava nada. Eu até fazia um pedal, mas não com tanta frequência. Jogava uma bolinha. Mas o que acontece? À medida que o peso foi aumentando, eu cada vez tinha uma disposição menor para as atividades.
Então, cada vez eu tinha menos vontade de fazer. Cada vez... como é que eu posso explicar? No dia a dia já, as atividades simples começaram a ficar... Amarrar um tênis já era complicado. Então, já eram coisas assim que... Chega um ponto que acende um alerta e fala assim, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E aí eu fui buscar ajuda, e aí eu lembro de um amigo meu, Trombini vai assistir esse episódio. É o Guilherme? Não, o Eduardo. Aí o Trombini, ele fez a bariátrica e virou maratonista. E aí eu liguei para ele, eu falei, cara, me passa o contato do médico. E eu conversei com o Dr. Glauco, e aí ele me explicou todo o processo, como que ia ser, assisti algumas palestras dele para esclarecer, para tirar todas as dúvidas, assim. E aí eu fiquei com receio de fazer. Falei, cara, não, eu vou tentar mais uma vez. Comprei uma bike, voltei a pedalar. Estava com 130 quilos. Voltei a pedalar e aí entrei num ritmo bom e consegui reduzir 25 quilos. Cheguei em 105 e aí estourou a pandemia. Aí quando estourou a pandemia, aí já mudou todo o ritmo de trabalho, dinâmica, eu parei de pedalar. E aí eu tive todo o reganho de novo. Uhum. Nos mesmos 6 meses que eu perdi esse peso, em 6 meses eu recuperei. Caramba. E aí eu cheguei a 140 quilos. E aí eu falei, não, chega. Agora eu preciso buscar ajuda mesmo. Voltei lá no Dr. Glauco, acho que 1 ou 2 anos depois. E a gente consultou. Aí, lógico, passa por um processo com psicólogo, com cardio, com endócrino, com gastro, são 5 profissionais, né? E com nutri. Então, sim, são 5 profissionais que você passa por um período de avaliação e acompanhamento, avaliam todo o teu histórico, tudo que você já fez, que você já conseguiu, ou que não deu certo, e eu optei em fazer, né? O medo tinha até no dia da cirurgia ainda, né? Ou semanas antes eu ainda liguei para o doutor, fiz uma última consulta, falei, doutor, mas não tem nenhum risco, né? Ele falou, cara, toda cirurgia tem seus riscos, né? Mas ele me passou confiança no sentido e falou, cara, o risco é o mesmo de uma cesárea, né? Eu falei, pô, toda mulher que tem filhos acaba fazendo, eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou encarar essa. Então essa era a foto do antes, ou tem uma foto do dia da cirurgia, né, quando eu voltei para casa. E hoje, né, 2 anos depois, hoje já fazem mais, hoje já vou para 4 anos, né? Esses 4 anos e meio, já após cirurgia, acho que foi em 2022 que eu fiz a cirurgia. E aí eu optei em fazer a cirurgia. E entrei por todo o processo, né, de perda de peso. Mas esse foi o antes, né? Então essa foi a tomada de decisão. Legal. E como surgiu essa paixão pelo ciclismo? Eu sei que você faz parte do grupo lá do Pedala Xaxim. Até um abraço pro pessoal do Xaxim aí. E o grupo dos Velozes e Furiosas também. Um abraço para eles. Por mais que você sempre buscou, né, atividade física, exercício, gostava de praticar, né, várias atividades, mas por que o ciclismo? Aonde que entra essa paixão aí pelo ciclismo? Bom, eu sempre gostei de muitos esportes, né, pratiquei vários esportes na minha vida, mas na fase obesa era difícil você praticar algum esporte. Então, você não tinha... Primeiro era o incômodo, né? Então o impacto. Então eu nunca gostei de correr, por exemplo, né? Eu tinha sempre dificuldades com dor no tornozelo, dor no joelho, dores musculares, dores nas articulações, por causa do sobrepeso. E aí eu encontrei no ciclismo uma forma de praticar o esporte sem impacto, né? Então eu trazia um conforto muito maior. Eu conseguia
independente do peso. Então, sempre deu para pedalar bem tranquilamente. Então, foi uma ferramenta que surgiu para mim, onde eu me encontrei, né? Onde eu podia, independente de ter um parceiro ou sozinho, ir para o mato. Eu gosto de pedalar no interior, estrada de terra, no meio da natureza, onde a gente acho que se encontra consigo mesmo, né? Onde a Legal. gente reflete, a gente pode estar pensando e faz bem para a alma, né? Então, eu encontrei até os grupos de ciclismo, né? Então, no início, né, tive super apoio do pessoal do Pedala Xaxim. Conhecia eles antes já, na minha fase mais... Mas antes, talvez, era aquela pedalada assim que você terminava o pedal e ia comer pastel. Sempre, né? Pedal gourmet. Então, não que eu tenha deixado de fazer isso hoje, a gente continua fazendo o pedal gourmet, mas diferente, né? Que aquele momento, aquela época, esses grupos são muito legais, que eles abrem portas, né? Então tem vários níveis de pedal. Então, terça é um pedal mais leve, segunda também, quinta já é um pouco mais avançado, sábado e domingo tem os pedais mais longos. Então, você vai, de acordo com do teu nível, você vai se encaixando nos grupos ou nos dias que você vai poder participar, né? Legal. Então, é legal ter esses grupos aí. E aí, com relação à decisão, né, de fazer a bariátrica, qual foi o seu maior medo que você teve até fazer a cirurgia? O primeiro, assim, a primeira questão era o preconceito, né? De olhar assim e falar, cara, será que eu não vou dar conta mais de emagrecer? Tipo, então assim, o preconceito mesmo com tipo assim, a pessoa é fraca, se ela não conseguir emagrecer é porque eu me senti assim. Então eu precisava primeiro quebrar essa objeção comigo mesmo. Hoje não, hoje eu enxergo como uma ferramenta, né? É uma ferramenta que a medicina trouxe para nos abrir uma porta. Não significa que você fazendo vai resolver, porque é uma decisão diária que você vai ter que tomar baseado nos teus hábitos diários, né? São decisões diárias que você precisa tomar. Então, assim, a bariátrica ela não resolve tua vida. Você não fez a bariátrica e tá magro, né? O Dr. Glauco me deixou bem claro quando ele foi fazer a cirurgia. Ele falou assim: Mike, eu vou operar o teu estômago. A tua cabeça continua de gordo. Então você precisa trabalhar a tua mente, os teus hábitos, né? Então, assim, a bariátrica ela foi uma ferramenta, uma porta de entrada para mudar. E claro, como toda cirurgia, acho que o maior medo é morrer, né? Então, a gente ouvia no passado casos, né, de complicações na cirurgia, no pós-operatório. Então, assim, sempre existia, acho que com qualquer cirurgia, acho que existe esse receio, né? Sim. Mas no meu, acho que primeiramente era mais um preconceito com a cirurgia, né? Hoje até na empresa que eu estava até pouco tempo atrás, as pessoas vinham conversar comigo sobre a cirurgia, acho que 4 ou 5 pessoas fizeram, todas com o Dr. Glauco. Incentivou. Porque incentivou as pessoas a fazer. Hoje eu sou um incentivador, eu falo, cara, faça, tipo, né? É uma mudança, uma oportunidade que você tem para mudar de vida. Então, quantos quilos você perdeu e manteve até hoje? Isso, eu cheguei a 140 quilos, né? E aí, no mínimo que eu cheguei foi 75, né? Só que, lógico, eu tinha perdido muita massa magra, né? Depois, com o trabalho de fortalecimento e recuperação de massa muscular, agora eu estou estável já praticamente 2 anos e meio com 83 quilos, né? Então... Normal. Relativamente o peso... Peso bem adequado. Eu tenho 1,83, 83 quilos. Então, legal. Assim, pessoal, faz sentido essa conversa aí para vocês? Já encaminha para alguém que precisa ouvir essa história aqui. E o que ninguém conta, né, sobre a cirurgia? Ou seja, são mais ou menos aí 40, 60 quilos eliminados, né? Mas ninguém fala o depois, né? Olha,
o teu dia a dia, o que você pode comer, o que não pode? Como que foi o pós-cirurgia? Mesmo conseguindo emagrecer, mesmo perdendo todo esse peso? Bom, os primeiros dias eu segui tudo à risca. Então, assim, a Nutri passou toda uma dieta. A gente, os primeiros dias, assim, não são fáceis. Os primeiros dias, assim, você tem que trabalhar muito a mente. São 10 dias de dieta líquida. E esses 10 dias você tem uma perda de peso grande. Então, você perde praticamente 1 quilo por dia, né? O bom é que ele te dá um incentivo porque você vê o resultado muito rápido, né? Mas é o desinchaço, é aquele primeiro peso que você elimina, né? Desintoxica o corpo, teu metabolismo muda, né? Eu fiz a bypass, então é uma cirurgia metabólica, então teu metabolismo passa a atuar de forma diferente. Alterações. Né? Então, você passa a ter uma outra qualidade de vida pós-cirurgia. Mas os primeiros dias, eu posso dizer assim, o quarto dia foi mais difícil, porque o primeiro você não come nada, então volta para casa, não sente fome, então assim, em nenhum momento você sente fome, não é esse o problema. Mas enjoa sempre os mesmos líquidos, a variedade de líquidos é grande, mas mesmo assim enjoa. Então a cada 15 minutos você ingere um determinado líquido, né? Uma quantidade de um copinho de café. Então é água, uma gelatina, aí tipo um Yakult, não é bem um Yakult, mas são várias proteínas, whey, que você vai tomando a cada meia hora. Mas no terceiro, quarto dia você não aguenta mais ver aquilo, né? Então, assim, eu lembro da primeira dieta pastosa, assim, foi falar, cara, coisa mais gostosa que eu comi na minha vida, né? Mas aí passa tão rápido, assim, tipo... O corpo acostuma. Sim, não, e assim, você entra na dieta pastosa, daqui a pouco você já tá em um mês você já tá comendo normal, né? Tipo, então, eu posso dizer, né, os Nutris não vão gostar, mas o meu gasto falou assim, Mike, você vai poder comer pizza, tudo, só que em quantidades menores, né? Então hoje eu posso dizer assim, eu não cortei nada do meu cardápio, eu como tudo que eu sempre comi, só que em quantidades, em porções menores, né? Sim. Então eu não deixei de... Abriu mão do prazer. Não abri dos prazeres da vida, né? Então assim, continuo comendo o hot dog às vezes, continuo comendo uma pizza, né? Só que antes eu comia meia pizza, uma pizza, né? Hoje eu como 2 fatias, né? Uma fatia e meia. Já tá e satisfeito. Tá tudo ok, né? Então, de modo geral, assim, o que você avalia, né? Qual foi o maior desafio? Você achou que valeu a pena? Faria tudo novamente? Que ponto que pegou mais, assim, durante a cirurgia ou pós-cirurgia? Não, sem sombra de dúvidas, como eu falei, eu faria, me arrependo de não ter feito antes, né? Então, faria de novo. Indico para as pessoas que estão na dúvida e que tem essa indicação, né? Que tem essa indicação médica para fazer. Então, assim, não tenha medo, faça, né? Claro que existem muitos outros meios antes que a gente deve tentar, né? Então, eu sei que eu tentei, batalhei muito, mas chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso dessa ajuda, né? E não tenha vergonha de fazer, mas eu diria assim, o maior desafio é a mudança dos pequenos hábitos diários. Então, a bariátrica, ela não transforma a tua vida, ela muda o teu corpo. Mas para você transformar a tua vida, são as tuas pequenas decisões diárias que vão fazer acontecer o resultado. Então, a bariátrica é uma porta de entrada para você iniciar essa mudança na tua vida. Virada de chave. Então, é ela que vai te dar esse gatilho, esse empurrão, mas se você não seguir, se você não se cuidar, se você não mudar os teus hábitos, você vai voltar a ser quem você era antes, né? Então, você precisa ter essa virada de chave para
ter uma nova vida, né? Um recomeço. Uma coisa que eu percebo, assim, que as pessoas que querem fazer a cirurgia, ou estão, né, aptas aí ou não, né, mas estão buscando esse caminho, elas falam assim, não, mas eu vou engordar um pouco mais para daí fazer a cirurgia. Eu preciso chegar próximo do meu limite para daí agendar com o médico. Será que isso já não é um erro? Ou seja, vamos tentar corrigir, então, um pequeno hábito aqui antes de você ter que operar? Ou você prefere engordar mais e sofrer um risco maior, né, do que tentar mudar um pequeno hábito? Não, com certeza. Acho que enquanto há tempo, eu acho que a gente tem que tentar todas as possibilidades, né? Então, se você consegue, né, mudar pequenos hábitos diários, a gente começa a perceber uma mudança no resultado do nosso dia a dia, né? Então, eu vejo agora, por exemplo, eu estou 6 meses parado, afastado do pedal, né? Mas são pequenos cuidados diários que fazem que eu não tenha Regredir. o reganho de peso, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Legal. E como que foi, assim, o pós, né? Ou seja, fez a cirurgia, a tua primeira prova de ciclismo, ou aquele primeiro treino, assim, que você falou, opa, voltei pro jogo, né? Tô me sentindo bem, né? E essa sensação de retomar a atividade, de conseguir fazer as coisas, né? Como que foi essa transição? Bom, eu usei a bicicleta como forma de emagrecimento, né? Então, eu tinha colocado como meta, falei, vou comprar uma bicicleta, como a corrida não me agradava ou eu não me sentia bem correndo, eu falei, vou comprar uma bike, à medida que for emagrecendo eu vou pedalando. Aí encontrei os grupos, né? Comecei com o Pedala Xaxim, depois participei do grupo de Velozes também, e aí eles me convidaram para uma prova. Falaram, Mike, vai ter uma prova, vamos participar. Você nunca tinha feito? Nunca tinha feito prova, né? Então, na minha época, eu competi em várias outras modalidades, vários outros esportes, mas no ciclismo eu nunca tinha competido. E aí eu fui experimentar e gostei, né? Competi, fiquei em... minha primeira prova, acho que fiz um 8º lugar. E a galera botou pilha, né? Falou, não, você foi muito bem, primeira prova, eu acho que tem potencial, acho que dá, vamos lá, né? E aí eu botei na minha cabeça que dava, e aí eu comecei a treinar, né? Treinar, me dedicar, focando no resultado, né? E aí teve a ultramaratona, no final do ano só tinha mais a ultramaratona para fazer. E aí nessa prova eu já estava bem condicionado, eu estava andando já na ponta, junto com os ponteiros ali, mas acabei sofrendo uma queda, né, nessa prova. No momento eu não percebi, mas eu tinha fraturado o pulso. E aí levantei, continuei a prova e terminei. Com a queda acabei perdendo algumas posições, acabei terminando na 6ª colocação. Então ali bati na trave do pódio. Aí, então meu objetivo era, falei, agora tinha encerrado o ano, aí 2 semanas depois foi constatada a fratura, daí eu tive que dar um tempo. Então aí foram 90 dias afastados por causa da fratura, né? Então aí eu tirei o gesso no início do ano. Aí já 1 semana e meia depois já tinha a prova. Só que eu estava completamente despreparado, né? Sem condicionamento. Sem condicionamento. Mas fiz a prova, né? Fiz a prova e aí fiquei acho que em 12º, ou seja, regredi bastante. Mas eu tinha colocado como meta, falei, agora vamos buscar o pódio. E aí eu continuei, comecei a treinar bem intensamente, isso foi em 2024. E aí tinha uma prova em Rebouças, eu fui fazer essa prova e aí eu fiz um 5º, foi meu primeiro pódio, né? E aí já empolgado com o pódio, eu falei, agora daqui para só para frente agora, né? E aí já teve uma prova em São Luís, fui treinar, ficava subindo e descendo a Serra de São Luís do Purunã, não no asfalto, por dentro mesmo, na região da prova ali, exatamente para ganhar condicionamento, força, subida. E aí consegui o 4º lugar, né? Então foi
fui galgando os, né? Uhum. E aí vinha a etapa de inverno, que era na Fazenda Rio Grande, uma prova mais rolada, que é o meu estilo, eu gosto de prova mais rolada. E aquele frio, o pessoal tira um pouco o pé dos treinos, né? E eu Acelerou. focado, treinando. Então fazia 0, 1, 2 graus de manhã, eu tava lá, treinando. Sozinho, né? Às vezes, Jefferson, companheiro, vinha lá de madrugada, falou, não, vamos junto. Então, levantava 4h15 da manhã, treinava, né? Era o horário que eu tinha para poder conciliar trabalho, família, 4h15, treinando, né? E veio o resultado, né? Aí chegou a primeira vitória. Uhum. Então, exatos, acho que 2 anos após a cirurgia, Legal. chegou a primeira vitória, né? E aí foram mais pódios, mais vitórias na sequência. Vamos aproveitar e mostrar uma foto aqui para o pessoal que está assistindo do antes e o depois dele, né? No primeiro lugar aí no pódio. Primeiro lugar no pódio. O quanto isso é gratificante, né? O quanto isso muda, transforma e acho que talvez aí possa incentivar também quem quiser essa mudança ou que está buscando de alguma forma aí mudar o estilo de vida. Eu acho interessante esse ponto que você falou sobre o frio. A gente vive numa cidade fria. E isso, de certa forma, atrapalha um pouco as pessoas, né? Para se motivar a fazer, querer fazer. Eu sou assim, eu não gosto de treinar no frio, detesto. Mas você é prova de que se a gente persistir e manter, a gente consegue chegar lá, né? E o fato de ter a competição, tudo, acho que isso também motiva muito, né? Ou seja, para as pessoas que estão buscando fazer a cirurgia, estão pensando, acho que é fundamental ela ter esse compromisso, né? Buscar uma atividade para não se dispersar. Porque o que eu percebo? Muita gente que faz a cirurgia talvez não tenha essa mentalidade, não tenha essa virada de chave, ou talvez em algum momento aí não foi muito bem orientada para que ela comece um novo hábito e mantenha para que ela não tenha esse regresso, né? E eu acho que o ciclismo encaixou muito, né, no teu caso, porque você já vem de um histórico aí de praticante de exercício, sempre gostou da atividade, mas, de certa forma, ele te deu uma alavancada, né? E o que isso representa hoje, né? Você está parado, né, vem de uma lesão, um problema aí que surgiu no meio do caminho, mas como assim você consegue encarar isso como uma atividade que não te deixa distante, não te desmotiva? Como que ele complementa a tua vida, o teu dia a dia? Acho que a partir do momento que você encontra algo que você gosta de fazer, né, que te dá prazer e satisfação no dia a dia, à medida que você vai pegando, encaixando treinos, encaixando o ritmo, chega uma hora que o corpo pede, né? Acho que é endorfina que o corpo gera. Então, agora, por exemplo, eu estou afastado, né? Uhum. Eu retomei semana passada os pedais. Então, venho de uma lesão, então, um processo cirúrgico, então fiquei afastado e eu vejo como é difícil voltar agora. Parece que é mais do que eu a falo cirurgia. assim, cadê aquela minha motivação que eu tinha antes, né? E a motivação, muitas vezes, ela não está só na vitória, não está ali no pódio, não está na competição. Aquilo lá é só um gatilho. O pódio dura 1 minuto, 2 no máximo. Então, não é para aquilo que você pedala. Uhum. Na verdade, o que faz valer a pena é tudo que você levou meses para construir para chegar naqueles 2 minutos. O teu ganho não está na medalha. O teu ganho está naquilo que você construiu meses antes. Uhum. Naquilo que no processo que te levou àquele resultado. O resultado é só uma consequência daquilo que você construiu, né? Então, esses meses de construção antes é que te motivam diariamente a acordar, a ir lá, fazer, e o resultado é só a consequência disso. Sim. Então, assim, quando eu ficava 1, 2 dias sem treinar, parece que já preciso pedalar, que o corpo pede, né? Então, é legal, no início é difícil, né? Então, eu sempre falo assim,
vai mais um dia, tenta mais uma vez, né? São esses pequenos hábitos, essas pequenas decisões diárias que vão fazer com que você crie o hábito e daqui a pouco você sente essa necessidade e não consegue mais ficar sem, né? Você percebe que isso te faz bem, né? Então, é uma decisão que você toma em benefício da tua saúde, né? Então, quando você está bem mentalmente, fisicamente, você se torna um profissional melhor, um parceiro melhor, um pai melhor. Então, você também está mais disposto e disponível para as pessoas, né? Então, antes, quando eu estava num período mais sedentário ou obeso, cara, você não tem vontade de nada, você não quer sair, você não quer sair de casa, você não quer se divertir, você não quer caminhar, você não tem vontade, né? Interessante que você comentou isso, porque a gente faz sempre um paralelo dentro da educação física, treinamento, performance, e até mesmo para quem está começando. Para o cara que está parado, como você falou, ele não tem vontade de fazer nada. E ele olha essa pessoa saindo às 4 da manhã para pedalar e fala, pô, esse cara é louco. Mas ele não passou pelo processo ainda, né? Isso leva tempo, isso leva meses para ser construído até você chegar lá no pódio. E acredito que os grandes atletas também, eles têm muito dessa mentalidade, né, de performar. Então, vamos pegar o exemplo do Michael Jordan, Oscar, que acabou de falecer. O que fez eles se tornarem melhores? Não é que eles tinham dom. Eles treinavam muito e, após o treino, continuavam treinando mais um pouco ainda para tentar melhorar em alguma parte ali que precisava ser melhorada. Eu acho que isso é que falta, talvez, para as pessoas, né? Essa mentalidade de querer se superar, querer ser um pouco melhor, independente do primeiro lugar no pódio, né? E aí entra uma outra questão. Você tem filhos, né? Tem o teu trabalho. Como que você conseguiu e conseguia, né? Consegue conciliar tudo isso, né? E mesmo assim chegar lá e fazer o primeiro lugar? Bom, primeiro eu acho que não é difícil, não vai existir um equilíbrio perfeito. Nós que não somos profissionais, que a gente não vive disso, a gente vai ter que sempre priorizar família e trabalho, né? O esporte acaba vindo por consequência. Mas então, como é que eu fazia? Então, primeiro, no meu caso, eu não treinava todos os dias. Opa! Então eu não conseguia. Como assim? Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia treinar todos os dias, né? Então eu treinava segunda, quarta e sexta, terça e quinta, eu estava mais presente em casa com os filhos. Finais de semana, às vezes alternava. Mudei o meu horário. Então assim, às vezes eu treinava de noite, então para estar mais tempo com as crianças em casa, eu mudei o treino para de madrugada. Então, passei a acordar às 4h15 da manhã, saía 4:45 e entrava, chegava até 7h15 em casa, tomava um banho, 8 horas entrava no trabalho. Então, para não prejudicar no trabalho, antecipou. Então, antecipava para ter mais disponibilidade em casa com as crianças à noite e para estar a tempo no trabalho. Então, era a forma que eu encontrei para conciliar. Minha função exigia que eu viajasse. Então, eu estava bastante em viagem. Nas semanas de viagem, o treino ficava de lado. Não conseguia conciliar, não conseguia fazer o perfeito. Teve situação que, por exemplo, eu fiz uma prova no domingo de manhã e eu saí e fui para o aeroporto com o troféu na mão e de bretelle e jersey, né? Porque eu fui direto da prova pro aeroporto e fui direto para um evento no Goiás. Então, teve esse tipo de situação. Então, porque tinha uma viagem no domingo à tarde, não tinha como cancelar. Então, assim, não existe o horário perfeito, a forma perfeita, né? Acho que tem que buscar um equilíbrio. E a nossa rotina muda constantemente, então exige ajustes constantes. Esse acho que é o segredo, é você conseguir ajustar e tentar encaixar na melhor forma possível para aquilo que
te faz bem, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre para os alunos. Mais vale o feito do que o não feito, né? E você é a prova disso, porque com diversas circunstâncias aí que não são favoráveis, mesmo assim, foi lá, buscou a tua solução e conseguiu ainda, né, tirar aí proveito disso e ter um bom resultado na prova. Agora, uma pergunta: como você consegue manter o seu peso, né, ao longo desse período aí pós-cirurgia, mesmo não conseguindo treinar tanto assim? Ou seja, não é só o treino, tem outras coisas também que estão no jogo aí. Acho que o reganho ele começa com pequenos hábitos, né? Ninguém ganha 20 quilos da noite pro dia. Então são pequenas decisões diárias que fazem que você mantenha o teu peso, que você mantenha a tua saúde, que você mantenha a constância dos teus treinos, né? E os teus resultados. Então, se eu saio da rotina num dia, no dia seguinte eu volto para a rotina, né? Então, antes eu fazia dieta. Hoje eu tenho um estilo de vida. Eu acho que essa é uma diferença que faz com que a gente mantenha uma regularidade no peso. Então, antes eu vivia tentando dieta disso, dieta daquilo. E não funcionava. Não funcionava, né? Então, tentei... De tudo. Tudo que vocês imaginam. E hoje são pequenos hábitos, pequenas decisões diárias que acho que fazem toda a diferença. Legal. E como foi essa situação de ficar parado? Ou seja, lesão no punho, lesão no ombro, né? Por mais que às vezes seja uma situação assim inesperada, né? Tá lá na prova, tá na competição, acontece um acidente. E aí, fico sem treinar, compenso na comida, como que se mantém no meio do caminho? É desafiador. Em algumas situações o rolo ajuda, né? Então é uma forma de você manter uma mínima atividade. Então, se você tiver a oportunidade de pedalar estático no rolo, mesmo sem apoio, sim. Então tá em movimento, funciona. Ajuda, né? É tipo o Joseph Klimber, né? Tipo pé no braço, pé numa perna, mas não desiste. Toda vez que você tem uma lesão, né, o mais difícil é a cabeça. A dor passa, mas a cabeça você precisa trabalhar, né? Você pode até perder o condicionamento. O que você não pode perder é a tua identidade. Então, assim, o condicionamento você recupera. Você volta, sofre, mas em algumas semanas, alguns meses, você volta a recuperar o teu condicionamento. O que você precisa manter é aquela identidade de quem você realmente é, né? Então, esse acho que é uma das coisas que você não pode, acho que deixar de lado, né? Acho que faz parte. Não é fácil conviver com as lesões, não é fácil você ficar afastado. Tem que buscar alternativas. De novo, os pequenos hábitos vão te ajudar a manter no rumo. Então, seja num rolo, numa caminhada, aquilo que está disponível, aquilo que está ao seu alcance, né? E segurar na ansiedade e na alimentação, né? Acho que esse é o fundamental para, nos períodos de lesão ali, você se manter, né? E voltar e retomar aquilo que você almeja ou para onde você projeta ou voltar a ser o que você era antes, né? Mas você falou uma coisa interessante, né? A pessoa não perder a identidade. Mas se ela era uma pessoa antes da cirurgia, que tinha uma identidade, né, X, fez a cirurgia e emagreceu, mas ela se mantém naqueles velhos hábitos. Ela gosta de uma cervejinha, gosta de pedir uma pizza, churrasco e tal, e ainda não encaixou o exercício como uma válvula de escape ou uma muleta, digamos assim, né, para ela se agarrar e falar, não, peraí, isso aqui vai me ajudar
a não voltar a ser o que eu era antes. Então, o que você faz para não voltar a esses velhos hábitos? De novo, são as pequenas decisões que eu tomei que eu não posso abrir mão. Né? Eu vi o resultado que elas me trouxeram, o caminho todo que eu percorri. Né? De novo, quando você faz a cirurgia, independente dos teus hábitos iniciais, você vai emagrecer. A cirurgia te dá essa oportunidade. Então, a cirurgia te abre uma oportunidade para você recomeçar a tua vida. Ela te dá uma nova chance. E você tem esse período, por isso que até é importante você não só fazer a cirurgia, mas se tiver oportunidade, fazer um acompanhamento psicológico nesse período também. Porque você precisa mudar mentalmente, você precisa de uma ajuda para que essas dificuldades que você tem de criar pequenas novas decisões todos os dias, pequenos novos hábitos, são eles que vão fazer e vão te manter dentro do rumo. Né? Então, são esses pequenos gatilhos que te mantêm no rumo. Se você começa a perder e deixar de lado essas pequenas decisões que você vai tomando, inevitavelmente você vai voltar à velha pessoa que você era antes. Né? Legal. E o que você... o que uma prova ensina para que você consiga aplicar isso no teu dia a dia, na tua profissão, no teu trabalho, na tua família? O que ela te traz assim, de resultado e benefício que não seja só a medalha, o primeiro lugar? Acho que é um pouquinho daquilo que eu falei antes. Na prova, ela me permite competir não com os adversários, não com os colegas. É uma competição que a gente pode ter conosco mesmo. É uma competição comigo mesmo. É onde eu posso me tornar melhor, ou buscar um resultado melhor cada vez mais para mim, independente do resultado dos outros. Como eu falei, o pódio ele acaba sendo só uma consequência. O pódio ele dura 2 minutos. A prova dura 1 hora. Então, o benefício que a prova te traz é aquilo que você pôde construir antes dela. Preparação. Então, o preparo para uma prova, ali que vai estar o teu benefício. Então, assim, eu sou uma pessoa competitiva, mas eu sou competitivo comigo mesmo. Uhum. Então, assim, eu fico disputando meus RPs, eu fico disputando, sabe? O com. E isso permite que eu me mantenha focado. É isso que me permite... Então, se eu não estou participando de um campeonato, se eu não tenho uma prova, é mais difícil acordar cedo. Uhum. É difícil levantar às 4h15 da manhã se eu não tenho uma prova. Agora, quando eu tenho a prova, é mais fácil. Mesmo com temperatura negativa, sim, a gente vai lá, a gente fala, cara, tem a prova. E não é para bater o adversário, mas é para você com você mesmo. Né? Eu quero me tornar melhor a cada dia. Para a pessoa que está em casa, que não tem essa vontade de competir, não gosta de participar de provas, nunca teve essa experiência, está começando uma atividade, está iniciando, seja lá qual for a atividade final, mas ela quer mudar. Só que a gente sabe que participar de uma prova a gente está focado, tem uma meta, tem um objetivo. Eu vou me dedicar mais aos treinos. Mas para essa pessoa que ainda não tem essa experiência, qual que seria a recomendação, uma dica que você tem, como ela tentar se manter focada no objetivo dela e não dispersar? Acho que tem acho que duas coisas que dá para trazer assim. Uma é não espere pela segunda-feira. Então assim, normalmente a gente fala segunda-feira eu começo, né? Acho que a partir do momento que você tomou a decisão, é já. Então, assim, é agora. A partir de agora eu tomei a decisão. Então, se você tomou essa decisão,
não importa o tamanho da subida que você tenha que subir. Comece, dê a primeira pedalada e continue pedalando. Não pare. Só não pare. Eu acho que não importa quanto tempo você vai levar para chegar lá em cima. Continue pedalando que você vai chegar lá. Legal. Isso acontece muito, né? A gente vê que a pessoa até quer mudança, mas ela, não, mas segunda eu começo. Né? Por que não hoje, né? Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de, né, consumir o doce. Tem que ser hoje, não amanhã. E algum momento você teve medo de voltar a engordar? Eu acho que depois da cirurgia não me passou esse pensamento na cabeça, né? Eu também nunca me fiz essa pergunta. Mas eu só posso dizer assim, eu não quero nunca mais ser aquela versão que eu era. Então, tudo que eu puder fazer para não voltar, eu vou estar fazendo, né? Então, hoje eu tenho outra qualidade de vida, eu tenho a saúde 100%, né? Às vezes as pessoas me perguntam, falam, Mike, mas você tem que tomar vitamina, as pessoas se preocupam em tomar vitamina. Eu falei, sim, eu tomo pro resto da vida. Putz, pro resto da vida? Eu falei, sim, só que eu tomava remédio antes. O que é melhor? Eu tomava remédio pro resto da vida. E eu não tomo mais nenhum medicamento, né? Eu era hipertenso, eu tinha pré-diabetes, eu tinha apneia do sono, eu tinha ronco, Cara, o médico falou, Mike, uma pomba relógio. Não vai mais longe. Se quiser ver teus filhos crescer, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, hoje eu olho para trás e falo, não, tipo, o que é tomar um suplemento, uma vitamina, né? Não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Então, medo, não. Acho que não tenho medo. Acho que nem passa pela minha cabeça o medo de... Hoje eu tenho uma determinação e pretendo manter minha forma física e continuar saudável para sempre. Legal. E é engraçado porque, falando em tomar, né? As pessoas, quando olham as duas imagens do antes e depois ali, você, aquela barriga enorme e depois todo trincado, né? Aí vem os comentários, não, mas ele tomou alguma coisa. Isso aí não é normal, ele tá tomando algum tipo de suplemento, alguma bomba, não é possível. Você chegou a usar alguma coisa no processo ou não? Tomei creatina, né? No processo de creatina e whey. Então, whey desde o início. Então, a própria nutricionista já te receita os primeiros dias. Na dieta líquida, você já toma whey líquido. Então, whey faz parte do dia a dia, faz parte da suplementação. Ainda mais por ganho de massa, né? No início, para evitar perder a massa. E hoje tomo, faz parte da minha rotina e da minha dieta. Então, esses são os dois suplementos principais que não dispenso mais, não podem mais faltar, né? Então, creatina e whey estão sempre na ativa. Parece que funciona, né? A gente tá sempre em busca, né, de algo extraordinário, assim, que vai realmente dar uma mega diferença, mas parece que fazer o básico bem feito é o caminho. E assim, o whey ajuda muito na reconstrução muscular, né? Então, quando se faz os pedais, né? Eu sempre tomo já no pós-pedal para recuperação, né? E eu não tenho uma recuperação rápida, eu normalmente preciso de um dia de descanso e tal. Treino normalmente dia sim, dia não. Mas o whey ajuda muito na construção muscular, né? Eu sempre tive uma facilidade em ganho de massa, de massa magra. Mas também facilidade no ganho da massa gorda. Então, assim, agora que eu estou, de novo, bastante, né, em atividade e treinando, a gente começa a secar, né? A definir bem e ter o ganho de massa magra. Legal. Já estamos chegando quase no final aqui do nosso bate-papo e
eu sempre costumo fazer uma pergunta aqui para os convidados, para a gente fazer um fechamento. Se você pudesse conversar com aquele Mike de antes da bariátrica e dar uma mensagem para ele, e essa mensagem pudesse chegar também para mais pessoas aí, o que você diria para ele? Por que você não fez isso antes, né? Se eu olho para trás, assim, tipo, né, eu passei, acho que, muito tempo, acho que eu desperdicei muitos meses ou muitos anos da vida, onde eu poderia já ter tomado uma atitude, né? Hoje, olhando, eu falo assim, cara, se fosse antes, lá atrás, ainda antes de engordar, eu falei assim, cara, era só manter os hábitos que eu tenho hoje. Mas é difícil a gente fazer essa reprogramação. Então, se precisar, eu acho que assim, busque ajuda, né? Ajuda de um profissional, seja de um professor, né? De um personal, seja de um nutri, que vão te aconselhar e te dar o direcionamento daquilo que você pode fazer enquanto ainda é tempo. Não espere, você que ainda é jovem, não chegou lá, não espere ter que ir conversar com um gastro, né? Mas se você está nessa fase também, eu acho que não hesite. Eu acho que vá conversar, é importante. Ouça o que ele tem a te dizer, ele vai te dar várias possibilidades, ele vai te mostrar todos os métodos. Não existe só uma forma, hoje existem várias formas de soluções para a obesidade, até várias formas cirúrgicas, diferentes formas cirúrgicas de se alcançar o resultado, e a medicina está aí para nos auxiliar, nos suportar, né? Uhum. Então, eu digo assim, busque ajuda, busque conselhos e tente manter a saúde, porque acho que vale a pena. Legal. Quer acrescentar mais alguma coisa ainda do que tem aí? Não, acho que tá tranquilo. Então, acho que foi... Legal. Deu para compartilhar um pouco do... Maravilha. Obrigado pela presença, né? Pelo bate-papo aqui hoje. E o pessoal que gostou também, já aproveita, segue o Mike aqui nas redes sociais. Depois a gente vai deixar aqui o @ dele. E se curtiu esse nosso episódio aqui, já compartilha com os amigos, com a família, que precisam ouvir isso aqui também. E nos vemos no próximo. Valeu, pessoal!